Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos. Boa noite, família canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Ainda sofrendo um severo boicote, seguimos em frente e hoje vamos iniciar com um depoimento enviado por uma querida inscrita no canal, e ela diz assim: hoje ouvi o conteúdo Mensagem Importante, onde você, como sempre, nos apresenta de forma transparente a grande dificuldade que a equipe está tendo para se manter fiel ao que se propôs. Também estou tendo dificuldade com as interferências mentais dos regressivos e sinto a energia negativa pairando sobre os vídeos de importância para este momento crucial. Às vezes, pauso o vídeo e fico com raiva de você. Então, percebo que fui manipulada e volto ao vídeo depois de um tempo e ouço com calma e discernimento. Em minhas meditações, envio todo o meu amor a você e muita da verdadeira luz da fonte criadora. Ontem, passei mal ao assistir um vídeo de um geopolítico que estava falando de modo muito claro sobre toda a situação que envolve a política norte-americana. Pausei o vídeo e o retomei quando estava mais firme. O que tenho percebido é que, primeiro, os vídeos que, de alguma forma, nos fazem olhar para dentro de nós e nos apontam para a necessidade de mudança, são os mais difíceis de se escutar do início ao fim. Fazem vir à tona emoções negativas. Segundo, por estarmos trabalhando bastante nossas energias, estamos sim conseguindo melhorar o nosso corpo energético, mas temos aí um problema. Sentimos um abalo muito forte com as energias negativas que acabam nos derrubando. E só melhora com o trabalho energético, que é simplesmente uma forte conexão com a fonte criadora que vejo em forma de uma forte luz. Por fim, este é um depoimento em que procuro ser tão sincera quanto você é para conosco. O Lightworkers tem sido muito importante na minha busca pela verdade e você é uma amiga muito amada por mim. No livro de Urântia, os reveladores dizem que a beleza está na verdade. Então, somos buscadores da verdade e, por conseguinte, da beleza. Se quiser, pode compartilhar, mas escrevi porque senti hoje sua tristeza com a situação, então quero dizer que estamos juntas. Querida, gratidão pelo seu contato, pela sua sinceridade, por compartilhar conosco sua experiência e vivência e permitir que outros ouçam o seu depoimento. E esse depoimento tem duas verdades muito significativas. A primeira, realmente, os vídeos que fazem as pessoas olharem para dentro de si mesmas e verem a necessidade de mudança dentro dos seus processos são difíceis de escutar. Muitas pessoas abandonam o canal, muitas pessoas ficam tristes comigo e depois de algum tempo a própria fonte traz as pessoas de volta, ou como você está conectada com seu eu superior, você teve o discernimento de pausar e voltar novamente e entender o contexto. E saiba que você também é muito amada, uma fractal muito amada, não só por mim, como todos nós aqui. E aqui, no canal, estamos nos reconectando como família, ajudando uns aos outros. E a outra coisa é que quando nos deparamos com conteúdos negativos, principalmente quando estamos fazendo pesquisas, nos sentimos mal inicialmente
Então realmente precisamos dar uma paradinha e voltar depois, porque isso não pode ser algo que seja maior do que a verdadeira luz que está em nós, que nos protege, nos envolve. Eu não posso opinar a respeito do livro de Urântia, nem sei se é assim que pronuncia, porque eu não tive ainda tempo para ler e formar uma opinião, que seria algo particular. Quanto ao meu desabafo, não foi bem uma tristeza, foi uma certa indignação diante de tanta coisa inútil que atrai milhares e milhares de pessoas e informações tão importantes para o conhecimento da humanidade a curto, médio e longo prazo, não só publicadas aqui no canal, como em vários canais na plataforma que são da verdadeira luz, não são prezadas, até que as coisas comecem realmente a acontecer, trazendo sentimentos de confusão e caos geral. Por isso, todos os que estão despertando ao redor do mundo precisam, no agora, unir suas energias mais puras e, como representantes da verdadeira luz do todo, fractais da fonte, ajudar aqueles que desejarem ser ajudados, porque nada é obrigatório, é imposto, nada de intimidações dentro dos nossos processos. Gratidão pelo seu e-mail e pela sua existência em nossa linha de tempo e em permitir que compartilhemos as suas impressões a todos do canal. Muita paz em seus dias. Não há como falar, é claro, tudo de uma vez. Quem nos acompanha sabe que a política do canal é ir devagar, mas sempre em frente. Temos pedido a todos que participem do canal enviando suas pesquisas. Isso já está acontecendo e tem nos ajudado a compor roteiros, é claro. Verificamos antes a procedência das informações, aquilo que ressoa, e trabalhamos em parceria com os inscritos que têm informação para fornecer. Então, complementando uma informação do vídeo anterior, abaixo da Praça de Notre-Dame há uma cripta onde os turistas podem entrar e ver restos arqueológicos. Voltando ao passado, não tem como não falar da Revolução Francesa, que aconteceu lá pelos idos de 1788 e a monarquia acabou, e esta transformação aconteceu debaixo dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Mudou a história. Então, vemos o início do iluminismo, que não tinha nada a ver com a espiritualidade, era um idealismo, representado por uma frase, Saper Oud, atreva-se a conhecer. Melhor dizendo, tenha coragem para fazer uso da tua própria razão. E alguns participantes filósofos que temos conhecimento são Francis Bacon, Spinoza, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Kant e por aí vai. Também não podemos esquecer que foi durante a Revolução Francesa que a guilhotina foi criada e destinada a qualquer pessoa que fosse contra o movimento revolucionário, movimento este dedicado a Ísis. Fizeram um monumento com uma fonte de água com a sua forma e essa água jorrava dos seus seios. Então, para se renovar, o povo poderia beber daquelas águas da renovação. E os rituais sempre eram feitos ao pôr do sol. A própria rainha Maria Antonieta, que apareceu aí e também faz parte de vários comentários, foi vítima de sérias acusações e teve o mesmo destino do marido, o rei Luís XV. Ela tinha apenas 37 anos e teve um espaço bem significativo na abertura, bizarra, segurando a própria cabeça. A Praça da Concórdia, que fica à margem direita do Sena, foi o mesmo lugar onde a realeza passou pela guilhotina e ali milhares tiveram o mesmo fim. E é um local que fica no coração da cidade. Está sendo palco das competições de skate, que foram ao redor decoradas com essas imagens.
Vamos ligando os pontos e você vai ressoando se assim desejar. Caso o conteúdo não ressoe, é muito simples, você apenas descarta. Uma figura chamou a atenção de todos e, do início ao fim, ele foi visto no topo dos principais prédios carregando a tocha. Quando eu vi a imagem, já que não pude assistir toda a cerimônia, me lembrei imediatamente de um jogo, Assassin's Creed. Ele é um jogo famoso, muita gente aqui conhece, já jogou. Fala sobre duas sociedades secretas rivais, uma delas sendo os Templários, querendo dominar o mundo e impor a sua ideia de ordem à humanidade. O protagonista, Arnaud, percorre os telhados de Paris, mas a referência não para por aí. De acordo com a própria organização do evento, temos também uma ligação com o Homem da Máscara de Ferro e o Fantasma da Ópera. Nós não entendemos por que tantas coisas foram reunidas para algo que é totalmente voltado à prática de esportes. Mas se voltarmos no passado, na origem dos jogos, veremos que tudo foi feito para agradar aos deuses. Isso tudo acontecendo, tem um ponto central, o rio Sena. Toda a cidade é dedicada a Ísis ou Istar, Inanna. O templo romano ficava onde hoje é a abadia de Saint-Germain-des-Prés. No século VIII, a cidade Iseus foi dedicada a Ísis, hoje é a cidade de Melun, ao sul de Paris. Lembrem-se que estamos chegando na época de um despertar em massa. Não podemos descartar que o processo de transição planetária está cada dia mais acelerado. Na Biblioteca Nacional Francesa, há um manuscrito descrevendo a deusa como uma mulher medieval desembarcando em Paris e uma legenda. Aqui é vista a muito antiga Ísis, deusa e rainha dos egípcios. Não poderia deixar de existir um rio principal na cidade, é claro, o Sena. Algumas fontes dizem que tudo isso aconteceu quando havia o paganismo e que a divindade era apenas uma estátua na abadia de Saint-Germain, que foi retirada, mas não destruída, foi colocada, ainda está lá, à parte. Inanna, Istar, Astarote, Astarte, Ísis também são Afrodite. Na cultura celta, ela era Sequana, a deusa que deu origem ao nome do rio, chamado Sena. Escavações realizadas em 1836 desenterraram oferendas que ofereciam à deusa, inclusive algumas esculturas na forma de filhotes de cães, e o arqueólogo acreditou que tais cerimônias acabavam com o oferecimento deles à deusa. O projeto de limpeza do rio para as competições faz parte de uma cerimônia ritualística. Várias esculturas foram envoltas em algodão e carvão ativado, jogadas no rio para absorver os poluentes e depois de muito tempo foram saturadas da poluição. Então foram retiradas e há uma até exposta em uma cripta em Ile-de-la-Cité. O polonês envolvido nisso tudo, Tomaszewski, se inspirou em um ritual feito à Sequana e, segundo ele, a ideia era oferecer a ela um presente. Desde 1923 era proibido nadar no Sena. Então, se você acredita que em um ritmo acelerado 100 anos de contaminação foram resolvidos, ok. A prefeita mergulhou, provando que o rio está saudável. O presidente prometeu mergulhar também, mas adivinhem, não apareceu. Nas águas havia esgoto de residências e indústrias e o lixo levado pelas ruas. Mais ou menos um mês antes do início dos jogos, o rio ultrapassou todos os limites de poluição e dizem que a razão são as chuvas que levaram novamente coliformes fecais ao rio depois do investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de euros. E por enquanto,
as provas aquáticas que seriam disputadas no dia 30, ontem, foram adiadas. E se não houver jeito, o triatlo passará a ser chamado de duatlo. Não há Paris sem o Senna, não há Senna sem Paris. Os parisienses dividem a capital, diferenciando os moradores, aqueles que vivem à margem direita e os que vivem à margem esquerda. Por fim, lembramos que os rios são importantes para rituais de fertilidade e abundância. No Egito, Ísis abençoava o Nilo. Na Suméria, Istar ou Inanna abençoava o Tigre, o Eufrates. Dizem que Ísis era a deusa dos 1000 nomes, porque representa todos os seres vivos e as almas que querem voltar para onde vieram. Local representado por um olho sobre um trono que seria simbolicamente Osíris. Então pare e pense, reflita no que isso significa diante do conhecimento que você já tem dentro do seu processo de despertar. Então, diante de uma humanidade que tem culturas, que cultuam 330 milhões de deuses e deusas, não é incrível que estejamos neste agora passando pelo despertar e pela expansão da consciência, justamente nesse momento, por onde passa também o planeta em suas fases de transmutação? E vejam como há a mistura da verdade com meias-verdades, que são mentiras inteiras. Foi dito que Ísis representa cada ser humano, que é um fragmento do corpo de Deus, e nela, na deusa, haverá um renascer desta unicidade. Então também pedimos para que você, como fez a nossa inscrita, apesar de poder sentir raiva do canal, poder sentir raiva de mim por aquilo que nós expomos como sendo evidências e verdades que incomodam, que são inconvenientes, que tiram as pessoas da sua poltrona, da zona de conforto, pedimos que sim, você analise atualizações que ficam falando do retorno da deusa, que a deusa precisa se libertar, que a deusa precisa voltar. Pense bem, conectado ao seu eu superior, que está conectado por sua vez à fonte criadora, e pense, não tenha medo de pensar, de questionar, de refletir e chegar à sua própria opinião. Depois de todas essas informações e muitas mais que poderemos apresentar por orientação, porque não desejamos ficar marcando passo num assunto só, verifique aquilo que ressoa ou não no seu coração. Se você estiver realmente dentro do processo de despertar, tais informações serão assimiladas como uma luva pela sua essência. Se você entendeu o contexto, não há mais nada no momento a dizer. Contemple, reflita, se desejar nos envie um e-mail. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que apoiam o canal periodicamente, com uma forma diferente. Estamos muito gratos por qualquer ajuda que chegue. Desejamos que vocês continuem em paz, emitindo amor, que tenham sabedoria e discernimento diante das coisas que estão sendo apresentadas no hoje, e principalmente que continuemos todos nós imersos na mais pura e cristalina e verdadeira luz.